Multiplan perde o comando do seu fundador, José Isaac Pérez. Quer saber como isso vai afetar os negócios da empresa? Se liga nesse vídeo. Olá, meu nome é Igor Stange, sou analista CNPI da K2 Research e hoje viemos falar de um fato relevante que saiu da empresa Multiplan, empresa de shoppings, do setor não somente de shoppings, mas imobiliário, por consequência. A notícia saiu na semana passada sobre o seu fundador, que fundou a empresa em 1974, José Isaac Pérez. Então, um dos empresários de maior sucesso aí no país, construiu uma empresa bilionária, listada em bolsa, de muito sucesso, uma trajetória de um grande executivo que agora, depois de quase 50 anos, vai fazer a transição aí do comando da sua empresa para o seu filho. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, vou apresentar aqui a notícia para vocês de quando ela foi. Vamos lá. Em 9 de fevereiro, tivemos aqui a notícia, José Isaac Pérez, então, deixa o comando da Multiplan. Após quase 50 anos, mas a presidência da empresa de shoppings continuará na família. Veja quem assume. Então, o que é mais importante aqui, que é a pergunta que fica, que eu já deixo no início desse vídeo, na sua opinião, você acha que isso vai afetar os negócios da empresa? A empresa deixará de ser a empresa que vem colhendo os bons resultados, especialmente neste último ano de 2022, por causa dessa troca de comando? Então é isso que a gente vai falar aqui um pouquinho, mas antes a gente vai conhecer um pouquinho da empresa, a gente vai conhecer um pouquinho do setor de shoppings, da história desse setor aqui no Brasil, e eu vou utilizar um pouquinho dessa notícia, um pouco dos próprios sites da empresa, que traz as informações aí sobre ela, sobre a sua história. Então, rapidamente aqui, segundo a companhia, o objetivo da troca é promover uma transição de forma organizada. Então, nós estamos falando aqui de um fato que ocorreu por alguma necessidade, por algum problema de saúde, por algum problema de gestão, de governança, de forma alguma. É um planejamento que está sendo executado nesse momento em que a troca do comando foi anunciada nesse momento, está sendo colocado em prática este plano, então, que é uma boa notícia, né? Nós queremos sempre enxergar que existe nas empresas da Bolsa, empresas que as pessoas investem, compram suas ações, nós queremos enxergar que um planejamento, se o planejamento de um movimento como esse esteja sendo colocado em prática e que de fato esteja ocorrendo por um interesse da empresa. Então, isso é o mais importante aqui. Então, em 2024, José Isaac Pérez completaria 50 anos como diretor-presidente da Multiplan. Então, é realmente um legado, né? Então, nós estamos falando aqui de um executivo que ficou praticamente 5 décadas à frente da empresa que criou. Então, o mais importante aqui é, em primeiro lugar, reconhecer a trajetória de sucesso deste homem que criou uma empresa há muitos anos atrás, em um Brasil muito diferente do que é hoje, e com certeza colheu os frutos aí, o seu legado tem toda a chance e todo o potencial para ser aí perpetuado nos próximos anos e próximas décadas. Então, o mais importante aqui, a troca faz parte de um plano, como eu já falei, de reorganização que inclui uma proposta de eleição de Pérez para a presidência do Conselho. Então, é isso que nós gostaríamos aqui de, em primeiro lugar, já deixar claro. O comando da empresa permanece na família. Porém, nós teremos o seu filho Eduardo Caminitz aqui, Eduardo Caminitz Pérez, atual vice-presidente de operações, que assumirá o cargo na próxima sexta-feira. Então, há 4 dias atrás, ele assumiu o cargo no lugar do seu pai e como sucessor. Então, a pergunta que fica é, será que o filho será capaz de manter o legado de sucesso dos resultados dessa empresa? Primeiro nós vamos conhecer um pouquinho da história dela, mas a pergunta que está na mente de muitas pessoas, de muitos investidores, é essa. Segundo a empresa, né, em comunicado enviado à CVM, a reorganização reflete o atual estágio de negócio e o sucesso da companhia em sua área. O objetivo das mudanças é possibilitar uma transição de forma organizada, sem alteração da estratégia e negócios. Então, a estratégia por trás é de manter, basicamente, de manter
os bons resultados, sem alterar as estratégias e seguindo da forma como a empresa vem operando, com as suas estratégias, com a forma como ela montou e organizou o seu portfólio de shoppings. Então, isso aqui já é uma pista para a gente aqui explorar um pouquinho mais. Também aqui na reportagem já começa a falar um pouquinho da história do José Isaac Pérez. Então, ele fez aí a sua primeira aposta no mercado imobiliário quando era muito jovem, com 22 anos de idade, lá em 1973, e ele fundou uma empresa que chamava-se Vplan Imobiliária. Então, essa empresa criada aí em 63 foi aí a sua primeira iniciativa no mercado imobiliário. Então, de lá para cá, acumulou aí muitas décadas de experiência na corporação residencial, comercial e de shopping centers. Pérez também é um dos fundadores e idealizadores da Abrace. Então, assim, todos os shoppings, não todos, mas a grande maioria, fazem parte dessa associação chamada Abrace, que regula todo o setor. E ele foi um dos idealizadores. Então, dá para ter uma noção aqui da importância dessa pessoa, deste executivo, no ambiente, no segmento, tanto imobiliário quanto de shoppings, mas principalmente de shoppings, aqui no Brasil. E também, né, da nossa Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário, lá do Rio de Janeiro. Então, vejam a importância dessa pessoa. Então, sob a sua liderança, a Multiplan se transformou em uma das mais sólidas e dinâmicas empresas do Brasil, que atua de forma sinérgica, unindo os setores de shopping centers e de corporação imobiliária. Então, é isso aqui, basicamente o legado que esse homem está deixando aqui após se aposentar. Então, voltando agora, falando um pouquinho mais da história dele, para que nós possamos conhecer quem foi, então, este homem, este executivo, este empresário, e como foi desenvolvido o segmento de shoppings aqui no Brasil. Vou dar um pouquinho de histórico para vocês, e também a história da Multiplan especificamente. Então, nós estamos falando aqui de uma empresa que começou em 74 e em 79 ela abriu o seu primeiro shopping. Então, nós temos aí muitos anos de um desenvolvimento muito grande. Então, shoppings lá no passado eram uma coisa e hoje em dia são outra coisa. Então, nós vamos falar disso aqui também, falar do portfólio atual de shoppings da empresa, certo? Da sua estratégia, qual a sua estratégia principal, no que ela se diferencia da maioria dos seus concorrentes e principalmente dos seus resultados, que têm sido resultados muito positivos. Então, voltando aqui, agora vamos aqui para o próprio site da Multiplan, que fala um pouquinho da trajetória, sucesso e resultado do trabalho árduo aliado a uma aguçada visão de longo prazo. Então, é assim a história do empresário José Isaac Pérez. Então, a sua estratégia, né, da empresa na qual é sócio fundador foi muito bem sucedida, teve início em 63, desde então vem inovando e acumulando prêmios tanto na área imobiliária quanto na de shopping center, sendo os precursores do setor. Ele é carioca, iniciou, como nós falamos, aos 22 anos, sua primeira empresa foi a Vplan, como nós falamos aqui também, e seu primeiro desafio foi vender um prédio residencial. Então, ele realmente começou no mercado imobiliário. E após isso, ele lançou aí o edifício na cidade do Rio de Janeiro, também em 66 ali, foi o primeiro prédio da cidade a ter garagem mecânica, marco imobiliário na época. Então, desde a época, ele era um empresário já visionário que buscava ter a inovação presente aí, né, na sua forma de trabalhar. Então, apostando aqui, Pérez não parou mais, começou a investir no segmento de shopping centers quando essa indústria ainda era incipiente. Então, é exatamente nessa época, no ano de 1966, que se inaugurou o primeiro shopping no Brasil. Então, nós estamos falando de alguém que, como nós falamos no jargão, né, chegou quando tudo era mato ainda. Então, ele realmente foi um precursor do segmento, né? Porque para você investir num segmento totalmente novo naquela época, e nós não estamos falando de uma época que a informação era tão farta como é hoje, então nós tínhamos uma escassez de informação, uma escassez de dados, então tinha que se ter uma certa confiança onde se estava investindo. E ele, né, esse senhor José, na época já, ainda menino, ainda jovem, teve a coragem de investir num segmento que estava iniciando. Então,
na época, sempre em áreas distantes dos centros urbanos. E isso já é diferente hoje. Hoje o shopping já possui uma característica completamente diferente. Eles estão incrustados ali dentro das cidades, nos melhores pontos, mais centrais possíveis. Alguns ainda um pouco mais distantes, mas a tendência é estar quanto mais dentro, adensado dentro das cidades, melhor a localização para o shopping. Foi o criador do shopping Ibirapuera, em São Paulo, o primeiro nos moldes atuais. Então, olha que interessante. Ibirapuera hoje, você vai até ele e você percebe que é um shopping antigo, mas foi um precursor, né, um dos primeiros shoppings aí nessa linha. E acabaram por estimular o desenvolvimento das regiões onde foram implementados. Foi assim com BH Shopping, Barra Shopping, no Rio de Janeiro também, Ribeirão Shopping, enfim, vários outros shoppings aí que ele foi um dos precursores. Então, esse espírito fez a Multiplan uma das mais sólidas e dinâmicas empresas do Brasil, que atua de forma sinérgica, unindo os setores de shopping, centers e incorporação. Em 2007 abriu capital, capitalizando a empresa, ou seja, foi um momento de crescimento da empresa e a meta é crescer cada vez mais, investindo em projetos mútuos que reúnem em um só local shoppings, edifícios comerciais, torres residenciais e hotéis. Então esse é um pouquinho já da tendência do futuro dos shoppings aí. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente do vídeo. Mais um pouquinho agora sobre a empresa. Então olha que interessante. Aqui então a empresa foi entre 74 e 75 ali, fundada realmente, e é uma empresa imobiliária full service, ou seja, ela realiza todas as atividades do seu shopping, que possui controle, que detém a posse dos shoppings, ou seja, ela não possui apenas uma atuação administrativa, ela realmente administra o seu portfólio de ativos aí de forma completa. E a empresa possui shoppings nas principais localizações do país, ok? Então, o conceito de shopping center Multiplan, moldado ao longo de mais de 4 décadas de história, reúne comércio, lazer, serviços e busca proporcionar aos visitantes um ambiente confortável e prazeroso. Então, aqui já começa um pouquinho dessa questão da estratégia. Estamos falando que outros shoppings não são assim de forma alguma, mas quem criou esse conceito aqui no Brasil foi a Multiplan através da visão do José Isaac. Então, esse centro de compras que mistura entretenimento, que não é somente compras, foi uma idealização aí, foi uma iniciativa deste grupo, deste empresário, com essa consciência, certo? Então, isso é uma antecipação de tendências, né? Aqui temos um pouquinho desse histórico, vou abordar aqui, lá, quando nasceu, né, em 75, até mais ou menos 1985, nós temos o quê? Naquela época, os shopping centers eram sinônimos de consumo, como eu falei aqui, possuíam um ambiente organizado, pé direito mais baixo, vitrines menores, e eram projetados para terem pouca ou nenhuma interação com o ambiente externo. Vejam a diferença. Os shoppings tinham muitas lojas âncoras de departamentos. A alimentação era sinônimo de fast food e lazer de cinema. Então, ainda lá no começo, era uma característica que já não é a característica realmente atual hoje. Então, um pouco mais para frente, de 86 ali a 95, ano de consolidação dos shoppings existentes, além de outras experiências de negócio. Esse período foi o período onde realmente as empresas foram comprando shoppings menores, foram abrindo os novos shoppings e a indústria foi se consolidando. Então, haviam famílias em diversas cidades que tomaram a iniciativa de construir shoppings. As empresas que foram se destacando, assim como e principalmente a Multiplan, começaram um movimento de consolidação. Então, vamos lá, nestes anos, os shoppings passam a atender a demanda por conveniência, reduzindo o foco até então exclusivo no consumo. Vejam já a diferença. Os ambientes ganham um pouco mais de iluminação natural, com a abertura de claraboias nos tetos e com mais variedade de lojas e atividades. Então, vejam, entre a época mais ou menos que eu nasci ali, em 95, um pouco depois da Copa de 94, foi se mudando realmente as características dos shoppings. O mix de operações começa a ser afetado pela mudança nos hábitos da população. São criadas áreas gourmet com restaurante de destaque, além de novas opções de lazer e diversão. Em 95, isso não era extremamente comum, mas já se iniciou esse movimento. E aí, de 96 a 2005, já um pouco mais próximo, retomando o desenvolvimento de novos empreendimentos. Aí, realmente, não só consolidação, mas realmente construção de novos empreendimentos. Foi o maior boom do setor de shoppings, começou nesse período aqui. Então, nesse período, os visitantes passam a buscar conveniência, agilidade e bem-estar. E os shoppings se adaptam para otimizar o tempo de seus clientes, trazendo ainda mais serviços, tais como academias,
supermercados, escritórios corporativos anexos aos shoppings. Lembre, tudo começa nas maiores cidades, São Paulo. Então, isso tudo começou em São Paulo. Nessa época, nós não estamos falando que em 2005, no shopping de uma cidade de pequeno não, mas médio, grande porte, mas não extremamente grande, já existiam todos esses serviços. Não, isso sempre se inicia pelas maiores cidades, ali São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, depois Curitiba, enfim. Então, iniciou-se nesse período por esses maiores centros. O espaço de lojas torna-se mais setorizado, facilitando a busca de consumidores por produtos e serviços específicos. Então, vejam aí mudanças também. E aí, 2006 a 2015, né? Então, ela abriu capital, a Multiplan, em 2007. Então, abertura de capital e aceleração do crescimento. Aqui, realmente, crescimento absurdo aqui, né? Realmente muito forte. Neste momento, os visitantes passam a valorizar novas experiências oferecidas pelos shoppings. E as lojas passam a ser mais que pontos de venda, tornando-se pontos de exposição de marca, com experiências sensoriais, aulas práticas e novas interações com o público. Veja que diferença. Os shoppings ganham mais áreas verdes, praças e espaços abertos para a realização de eventos, além de ambientes personalizados para públicos específicos, como áreas para a família e espaços teen, né? Espaços aí para os jovens, para a molecada aí. Então vejam como aí em 2015, nós estamos falando agora de 7, 8 anos atrás, então realmente nós conseguimos já ver perfis diferentes que, novamente, para se chegar nos shoppings menores, é um processo, é uma jornada, mas que começou aí nas maiores cidades, nessa tendência. De 2016 até hoje, o que a gente vê? Planejando o próximo ciclo de crescimento, ingressando na era Omni. O que é a era Omni? Tinha um conceito chamado Omnichannel, que quer dizer, em tradução literal, omnicanal. Então, é um canal Omni. O que é um canal Omni? Com o surgimento, já vou antecipar aqui, com o surgimento e com a evolução do e-commerce, os shoppings ganharam uma função a mais. E aí vamos ler um pouquinho para entender aqui. Então, por dentro do shopping, com o surgimento de novas tecnologias e a transformação dos hábitos da sociedade, os shoppings começam a se adaptar à era digital. Surge o conceito Omnichannel, unindo o varejo virtual ao físico, aprimorando assim a experiência do cliente. Então, agora a loja daquela determinada marca no shopping, ela já faz parte da experiência de compra dos consumidores. Então, vejam que diferença e como os shoppings tiveram que abraçar esse conceito. Pois, se eles não tivessem abraçado esse conceito, o e-commerce ou toda a venda online seria um grande concorrente para o shopping, então, para os shoppings em si como um todo. Então, ao tratar isso como omnichannel, as marcas ganham, os shoppings ganham e principalmente os clientes, os consumidores ganham, porque eles podem ter dentro do shopping a continuidade da sua experiência de compra e, quem sabe, a finalização. Eu visualizo, eu escolho pelo site, vou lá, provo na loja do shopping algo que eu já sei que eu quero comprar, eu vou de uma forma direcionada já realizar uma compra e saio de lá com a compra pronta. De outra forma também, existe a parte de logística, e aí vamos ler um pouquinho. Com a arquitetura mais clean, uma preocupação crescente com o uso de materiais sustentáveis e adaptáveis a diversos tipos de projetos lojistas, os ambientes se tornam mais aconchegantes, com ainda mais áreas verdes e espaços destinados para interações sociais, exercendo a função dos espaços públicos com mais segurança e praticidade. Então, antes de falar da parte logística, olha essa parte aqui. O que o shopping traz realmente hoje para o brasileiro? Ele traz segurança. Porque uma área pública, por melhor que ela seja, aberta, fechada, né, de qualquer forma que seja, existe uma preocupação com a segurança. Quando você está dentro de um shopping, nós tivemos aí poucas situações lá, muito no passado, onde houveram situações de insegurança dentro de shoppings. Após isso, a situação se tornou totalmente controlada. Então, as pessoas hoje elas veem um espaço social nos shoppings que traz segurança e comodidade. Outros pontos aqui também comentados. E o segundo ponto, né, que é o outro lado ali do Omnichannel, né? Então, é assim, não somente o consumidor que vai finalizar ou vai realmente fazer uma prova de um produto que ela quer fisicamente no shopping, os shoppings, as lojas dos shoppings viraram mini centros logísticos, ou seja, as compras realizadas pelos seus sites, pelos seus e-commerces, ganharam pontos estratégicos nas cidades para a distribuição e entrega rápida dos produtos.
Então vejam bem, um centro logístico tradicional fica distante da cidade, uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, fica ali 30, 40, 50 até 60 quilômetros distante da cidade, para ter um grande espaço, um grande volume de armazenamento, os pedidos chegam, são despachados e enviados para os clientes. Porém, os shoppings, como estão dentro das melhores localizações das cidades, e eles têm as lojas grandes, as lojas âncoras, eles têm espaço de estoque, não do tamanho de um galpão logístico, mas eles têm espaço de estoque, eles se tornaram mini galpões logísticos dentro das cidades. E é por isso que hoje em dia você consegue realizar compras, né, em e-commerce e receber no dia seguinte, receber até dentro do mesmo dia ou até em algumas horas, graças aos shoppings que abraçaram, né, o conceito aí do omnichannel. Então vejam como se transformou aí o conceito dos shoppings. Então é muito interessante visualizarmos esse modelo de negócio. Então olha que interessante que foi o desenvolvimento dos shoppings aqui no Brasil e a história de sucesso, né, dessa empresa que basicamente conseguiu capturar toda ou grande parte do valor do crescimento dessa indústria aqui no Brasil. Então eu vou rapidamente retornar aqui ao site para que nós possamos ver mais uma questão que é o seu portfólio. Então, quais são os shoppings que essa empresa tem? Então, essa empresa possui hoje 20 shoppings e mais 2 torres comerciais espalhados aqui nessas regiões. Então, obviamente, há uma concentração grande em Sudeste e Sul, apenas não tem aqui em Santa Catarina e no Espírito Santo, mas basicamente existe uma concentração na região mais pujante, né, do país, por enquanto. Você vê que já é possível visualizar ali em Maceió, então existe um movimento ali de crescimento também no Nordeste, que é uma região que cresce muito, então com certeza a empresa possui planos lá de desenvolvimento. Então está aqui toda a lista de shoppings, basicamente toda a sua ABL, que é o tamanho da sua área disponível, a data de abertura, então vejam bem, BH em 79, Ribeirão em 81, 2 shoppings aqui, 82, 83, e aí houve um hiato, o Parque Shopping de Brasília até esse Diamond Mall em BH, de 83 a 96. Então vejam que houve um período onde não se cresceu em quantidade aqui, mas se evoluiu em conceito. E depois, realmente tivemos um boom, um crescimento muito grande nesse período aqui após 2008, que é após a abertura de capital da empresa. Então, quando ela faz o IPO na bolsa, ela coloca muito dinheiro para dentro, consegue esta alavancagem de forma positiva quando você emite ações e você consegue realizar uma grande expansão aí. Então, foi o que aconteceu. É o mais interessante aqui de ver o portfólio. E aí, qual é a estratégia da Multiplan? Ela possui essa estratégia de tornar nos espaços de convivência, de multiatividades, não somente de compras, e isso sim, os demais shoppings, os concorrentes também foram para esse caminho, mas quando você entra num shopping na Multiplan, você consegue perceber esse intuito de que você tem ali diversas atividades, sejam de lazer, sejam de serviços, sejam de puramente de compras, mas que realmente o brasileiro hoje incorporou esse tipo de shopping, que é o shopping que oferece diversas coisas, ele incorporou na sua rotina como um programa, um evento, um espaço social, onde vai com a família, onde vai com os filhos, onde vai comprar presentes. Assim, acredito que grande parte da população, quando vai comprar um presente de Natal, quando vai alguma data festiva, uma Páscoa que seja, a presença nos shoppings ela é massiva. Então você tem ali muita comodidade, você tem estacionamento, você tem ar-condicionado, você tem segurança, você tem serviços de alimentação, você tem serviços diversos, você tem uma costura, você tem uma sapataria, você tem conserto de celular, você tem carregamento de toner de impressora, diversos serviços que a pessoa vai lá, a família ou aquela pessoa vai lá e, como nós dissemos, vai lá e resolve a sua vida em apenas um local. E ainda pode se divertir, possuir lazer, pode levar os filhos ou a esposa, o marido no cinema. Então, existe essa estratégia de multiatividades. E existe até um nome que poucos analistas utilizam, mas eu acho muito interessante, eu gosto de utilizar, que é a Disneyficação. Então, é basicamente esse caminho
que não só a Multiplan, mas principalmente Multiplan, vem tomando. Então, é essa dignificação. Você vai hoje no shopping Multiplan, você geralmente tem no espaço central do shopping algum evento, de alguma data festiva, com personagens, com apresentações. Então, isso é um pouquinho desse movimento, essa disneyficação dos shoppings aqui no Brasil. Então, vejam bem como, se as famílias não podem ir para a Disney, elas têm uma espécie de, não um parque exatamente, mas elas têm programas similares que podem atender esse mesmo interesse por esse tipo de atividade. Então, isso aqui é uma parte muito importante e quando você tem consciência disso, você consegue enxergar esse negócio de uma forma diferente. As outras empresas também possuem estratégias, às vezes, um pouco similares, mas não exatamente para a mesma faixa de renda, para o mesmo público. Então, existem diferenças e a Multiplan sabe muito bem quem ela quer aí atingir como público. E aí, para fechar aqui os resultados, então essa empresa vem obtendo resultados recordes. E o principal legado do José Isaac foi basicamente deixar a empresa com todos os seus números de receita, de faturamento, seja ele de receita geral, do caixa gerado, das margens, das rentabilidades, do crescimento como um todo, todos os indicadores no final de 2022 foram indicadores recordes. Ou seja, nós tivemos um teste para esse segmento. Qual foi esse teste? Esse teste foi a pandemia e foi o maior estresse, o mais estressado para o segmento desde a sua criação, onde você teve o fechamento dos shoppings. Então, houve toda uma necessidade de negociação com os lojistas, de desconto nos aluguéis, de uma flexibilização para que todos, no final, saíssem, como podemos falar assim, saíssem vivos dessa pandemia. A prova da resiliência dos shoppings no Brasil são que os shoppings retomaram com a reabertura da economia, os shoppings retomaram e retomaram em níveis superiores de faturamento de antes da pandemia. Então, existe aí um ganho muito grande, acho que não estou falando aqui somente de Multiplan, estou falando do segmento de shoppings, do quanto é um segmento forte, já possui uma força na cultura social do brasileiro e os resultados têm demonstrado isso. Não à toa, o José Isaac está aí deixando o comando da empresa com todos os seus indicadores recordes. Então, esse não é um vídeo para falar dos indicadores, é um vídeo para falar da empresa e responder aquela pergunta: será que a empresa continuará obtendo esses resultados com a troca do comando? Então, essa é a pergunta aqui que nós vamos responder. Então, qual é o principal ponto? O José Isaac continua no conselho da empresa. Então, ele continua atuando de forma, obviamente, menos ativa, porém, continua sendo um conselheiro da empresa. Primeiro ponto. Segundo, novo CEO, Eduardo Kamenites Pérez, é seu filho. Então, empresas que conseguiram se manter por décadas com a estrutura familiar à frente, elas já se provaram que a cultura familiar se perpetuou no negócio. E quando nós temos uma sucessão para um membro ainda da família, isto torna ou diminui os riscos de qualquer perda aí, como a gente fala, de gestão, de governança, de resultados. Então, basicamente, não só o mercado, a minha opinião pessoal como analista, acredito que estou otimista em relação a essa sucessão e de que não haverão perdas graves, perdas de gestão, de nível de gestão, uma vez que principalmente José Isaac permanece no conselho, então ele ainda tem seu nível de influência e influencia nas decisões do novo CEO, que é o seu filho, o Eduardo. Então, e temos também o Eduardo, na figura do Eduardo, uma pessoa capacitada da família, que cresceu na cultura da empresa e basicamente irá replicar aí essa fórmula de sucesso que vem dando certo. Então, basicamente, respondendo, esse plano sucessório da empresa, ele envolve esses dois pontos. A manutenção ainda do José Isaac como conselheiro, porém, claro, ele não estará lá para sempre, porém, essa transição com ele sendo conselheiro é muito positivo para a empresa. O Eduardo, sendo, como eu já comentei, membro da família, então possui no seu DNA essa cultura e, principalmente,
abarcando tudo isso, nós temos o quê? Este plano sendo executado. Nós não estamos falando, como eu falei no começo do vídeo, de algo realizado às pressas, algo realizado por um evento externo, por um evento, uma causalidade qualquer. Não, é apenas um plano de sucessão sendo colocado em prática. Então isso é muito positivo, isso traz uma tranquilidade para o mercado de que a empresa manterá aí os seus fundamentos e tem tudo para continuar tendo aí seus resultados. Obviamente, resultados recordes são destaque. Basicamente, a empresa precisa continuar melhorando, mas a qualidade da empresa nos demonstra que ela tem total capacidade para continuar melhorando e obtendo resultados e crescendo e, quem sabe, inaugurando novos shoppings. Isso, numa empresa de shoppings, é muito importante. No momento que ela inaugura um novo shopping, ela adiciona um nível de receita anual que realmente traz muito valor para a empresa. Da mesma forma também, o crescimento da receita dos shoppings atuais, com mais serviços, como nós comentamos, com essa disneyficação, com oferta aí de diferentes serviços para os consumidores e também a contextualização do que a marca vai ganhando valor. Cada vez mais aquele shopping naquela região que é Multiplan vai ficando conhecido e vai se tornando um hábito dos brasileiros. Então, esse é um outro ponto fortíssimo. Então, respondendo à pergunta, a empresa tem tudo para continuar sendo lucrativa. Obviamente, isso aqui não é uma previsão e nem uma recomendação, isso aqui é uma análise da empresa e, na minha visão, analista CNPI, acredito que a empresa possui ainda os seus fundamentos, mesmo com a troca do comando, para continuar tendo aí bons resultados, ok? Então, obrigado por ter ficado até aqui, se inscreve aqui, curte esse vídeo, manda ele para quem você acha que deve conhecer, que queira conhecer um pouquinho mais sobre essa empresa. Você tenho certeza que teve contato com informações aqui que não conhecia, que não tinha ideia. Espero que tenha ajudado. Se eu ajudei realmente, dá um like, manda esse vídeo para alguém, se inscreve aqui no canal e eu te vejo no próximo vídeo.